Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito, nós te pedimos, Senhor, venha falar conosco nessa noite, pela Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim, palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 28, diz assim: e acontecerá depois disso, que nós lemos, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Palavra do Senhor. Joel, o grande profeta Joel. Nós temos umas definições sobre a Bíblia que não são as melhores. Por exemplo, a gente chama Isaías, Ezequiel e Jeremias de grandes profetas. A gente chama assim. De forma tradicional, nós designamos esses como os grandes profetas. Os grandes profetas. E a gente tem lá 12 que nós chamamos de profetas menores. Olha, a gente precisa mudar essa forma de falar dos profetas. Não faz juiz. Não faz juiz. Esses 12 profetas não são menores. Joel é um deles. Joel é um profeta enorme, grande. É um profeta que profetiza num tempo de crise. Porque profetizar em tempos de bonança é muito fácil. Profetizar em tempos que as coisas vão no rumo certo, que tudo funciona, que há prosperidade no reino, que a nação está encontrando riquezas, vivendo períodos de crescimento. É muito fácil pastorear um rebanho quando tudo vai bem, as coisas vão bem, as casas caminham bem, o país vai bem, tudo vai bem. É muito mais fácil. O desafio de quem governa, o desafio de quem é profeta de Deus, é encarar os tempos de crise, ser cristão em tempos em que a bonança, que o mar e que a maré está a nosso favor. É muito fácil. Os dias maus provam os homens bons. Os dias maus fazem os homens bons. Os dias maus mostram quem são os corajosos de verdade e quem são os ratos, e quem se esconde, e quem tem medo, e quem não suporta o peso da provação. Joel está vivendo um dia mau. Joel precisa anunciar ao rei, precisa anunciar ao povo, precisa anunciar à cidade, aos sacerdotes. Os profetas em si mesmos não são bem vistos, não são acolhidos.
Porque normalmente os profetas de Deus se colocam contra o status religioso, político e social. Os profetas legítimos, eu já afirmei isso aqui por vezes, que os profetas de Deus, no Antigo Testamento, os homens de Deus, assim eles eram chamados, homens de Deus, homens de Javé, homens de palavra, homens que honram a palavra de Deus, são os que enfrentam as crises, as maiores crises. E Joel está anunciando para a cidade inteira, como já no início do capítulo 2 que nós lemos, tempos ruins, tempos em que eles enfrentarão tribulações imensas. Ele começa dizendo: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, dia de escuridão, de densas trevas, de nuvens. Ele diz, no capítulo 2 ainda, no versículo 3, à frente dele vai um fogo devorador. Olha, imagine alguém que no meio da cidade começa a dizer que tudo vai dar errado, começa a dizer que a economia vai ir mal, mas não apenas a economia, que vai haver um tempo de escassez, inclusive na vida religiosa, porque o povo de Israel está pecando contra Deus e precisam converter-se a Deus. Ele precisa dizer para o povo da aliança, para o povo que se sente numa posição especial, que Deus irá tratá-los com disciplina, que Deus irá disciplinar o povo da aliança. Eu não sei se você tem dimensão de que isso não é fácil, porque o povo de Israel, eles confiavam no templo, eles confiavam no fato de estarem na terra da provisão, eles confiavam no fato de serem o povo da aliança, eles confiavam em vários dogmas que eles acreditavam que davam a eles de qualquer forma, que Deus iria sempre honrá-los, que Deus jamais iria puni-los, que Deus jamais iria tratá-los com rigor, que Deus jamais iria ensiná-los. Eu quero dizer para você que a Bíblia, quando diz Deus vai disciplinar o seu povo, não tem a conotação de castigo, tem a conotação de ensino. Disciplina na Bíblia é sempre ensino. E o ensino, por vezes, inclui, como o pai que com sabedoria ensina o seu filho, também inclui a vara. Também inclui, por vezes, permitir que nós venhamos a passar por tempo de escassez. Ele diz que o gafanhoto devorador, o gafanhoto migrador, e ele vai dando nomes aos problemas, e nomes à crise, e aos problemas que estão relacionados e harmônicos, porque tanto na vida espiritual, como na vida social, como na política, o que Joel está dizendo, vai haver um caos, mas haverá esperança no meio do caos. Eu não sei você, mas a ler Joel, e a gente vai começar hoje a ler Joel, esse capítulo. Esse capítulo vai perdurar algumas semanas ainda de reflexão aqui. Mas Joel, ele precisava também estar entre nós para dizer para a gente, esse tempo que nós vivemos de crise, é também a disciplina do Senhor, é a vara do Senhor. Deus está nos ensinando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está permitindo o mal para que nós venhamos abandonar os nossos ídolos, para que nós venhamos abandonar nosso pecado. Olha comigo, porque o texto é muito claro em relação a isso. No versículo 12 e 13, quando eu li para vocês, eu quero chamar a atenção para a mensagem de Joel, que a mensagem de Joel, ela é atual para nós também aqui. Ela é muito direta. Nós, quando pecamos, precisamos nos voltar para Deus e nos arrepender e reconhecer que estamos andando na contramão, que não estamos fazendo a santa vontade de Deus, os mandamentos de Deus foram violados, e o que Deus faz?
Deus permite a tribulação sobre o seu povo, para que o seu povo volte para Ele e se renda e se converta novamente. Olha uma coisa que eu quero dizer para você, ao ler novamente os versículos 12 e 13. Deus está dirigindo essa palavra através do profeta Joel, não é às nações pagãs, não é ao povo que está lá fora. Deus quer tratar o nosso pecado. Nessa noite, Deus trouxe você aqui, não é para falar do pecado dos outros, não é para falar das falhas alheias, não é para tratar dos problemas que você diz e pensa que diz respeito a outras pessoas, é para tratar dos nossos próprios problemas, dos nossos próprios fracassos, das nossas próprias misérias, da nossa iniquidade, da nossa indiferença, Se há algo que nós estamos vivendo é indiferença. As pessoas não querem ouvir. Os pastores precisam gritar muito alto para serem ouvidos. E normalmente as pessoas estão dando pouca atenção no que falamos, porque a sociedade que nós vivemos, em nome da liberdade, diz que você pode fazer o que você quiser. E de fato, há a possibilidade de que você faça o que você quiser. Mas o que eu, como profeta de Deus, baseado naquilo que o profeta Joel diz, aquilo que você faz também terá consequências. As escolhas equivocadas que você faz também haverão consequências. E isso não está em contradição com o fato de que Deus é o Deus de graça e de misericórdia. Deus é o Deus de graça e misericórdia. Deus é o Deus que salva por intermédio de Jesus Cristo. Deus é o Deus que resgata os pecadores miseráveis como eu e você. Deus é o Deus que não põe um senão para salvar você, mas por livre graça e por puro amor salvou-nos da perdição. Mas nós somos salvos para sermos do Senhor, para vivermos para a sua glória, para refletirmos a santidade que Ele nos chama a viver, para vivermos em relação ao próximo, sensíveis às suas necessidades, para amarmos o Senhor e devotarmos a Ele tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que podemos, a nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, aquilo que somos de fato. Deus nos chama a isso, e tudo que nós venhamos a fazer que não é isto, nos coloca distante de Deus. E aí o que Deus faz? Ele permite que coisas aconteçam, inclusive no âmbito social, espiritual e político, para que a gente esteja chamando a atenção, para chamar a atenção da gente. O sofrimento chama a atenção da gente para nos voltarmos para o Senhor. Veja o que o texto diz. A gente religiosa, que frequenta o templo e que ama a Deus como nós. Porque o texto diz, no versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A primeira ordem do profeta é: convertam-se a mim. Pastor, há uma ironia nesse texto, não é possível. Deus está dirigindo o seu povo da aliança. A conversão não acontece uma única vez. A conversão não se dá no início da caminhada cristã. O que Joel está falando aqui? O que significa converter-se aqui? Converter-se, aqui no original, significa voltar, retornar e chegar ou ir de volta, retornar para o lugar de onde nós viramos as costas. Nós, por vezes, começamos muito bem a fé, servindo a Deus, amando o Senhor, servindo na igreja, trabalhando para o reino de Deus, mas o que Joel está chamando a gente, chamando o povo vocês deram as costas para mim. Alguém pode gritar e dizer, mas eu não dei as costas, eu não estou distante. Muitos de nós nem sequer percebemos o quão distante estamos, porque somos contaminados pela indiferença. A indiferença tomou o nosso coração, nós perdemos a noção de certo e errado. Nós não temos mais referenciais absolutos. Alguns de nós não têm referenciais absolutos. Achamos que em nome da graça
podemos viver uma vida estagnada, podemos viver uma vida de procrastinação, podemos adiar o nosso crescimento, podemos continuar no mesmo lugar, bebendo água suja, vivendo uma vida medíocre, não servindo ao Senhor, não servindo aos nossos irmãos, não servindo à igreja de Cristo, e achamos que isso é vida cristã. A esses que agem dessa forma e continuam agindo, dando as costas para o Evangelho, o texto diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Mas ele diz mais: isso com jejuns, com orações, com choro, com pranto. Esse mês eu escolhi três motivos pelos quais nós, durante todo esse mês, vamos orar. 3 motivos pelos quais, durante esse mês, nós iremos orar. A Adriele vai colocar para você aqui no Data Show, para você saber. Porque é essa a motivação que nós precisamos ter. Senhor, dê-nos graça para confessar os pecados e nos humilharmos. É um dos motivos que nós precisamos ter de oração. Você tem orado ao Senhor para te dar graça de se humilhar e de entender que você tem pecado contra Deus, não apenas quando você, de forma deliberada, peca contra Deus, adultera, rouba, mata, mas quando você se omite, quando você se ausenta da comunidade de fé e você não está a serviço do reino de Deus, quando você torna a vida religiosa uma rotina, ou quando o Senhor chama você a comprometer-se com a palavra e o que você faz é virar as costas, você então precisa ouvir a voz do profeta que diz: convertei-vos a mim, porque conversão significa volta, total coração, total vida, choro, pranto. Quantas e quantas vezes nós no passado choramos, e quantas vezes nós choramos pelos pecadores e pelos nossos pecados. Quando você deixa de chorar pelos seus pecados, é porque seus pecados já se tornaram parte de você, e você já não se importa mais em pecar, e o pecado tomou parte da sua vida, e você não lamenta mais. Gente, nós temos a confissão no meio do culto, porque nós precisamos pedir perdão, pedir misericórdia, pedir a Deus: visite-nos, traga-nos quebrantamento, traga-nos mudança. Gente, nós pecamos todo dia, e se você não está tendo tempo de confissão de pecado, você está acumulando pecados não perdoados, o seu coração está esfriando, a indiferença está tomando conta da sua vida, e você já não percebe mais, você não tem vontade de vir à casa do Senhor, porque falta o fervor inicial. É preciso voltar, é preciso converter-se. Conversão aqui não trata-se da obra regeneradora de Cristo Jesus, que já foi realizada no seu coração. Você continua sendo do Senhor, a sua vida pertence a Ele, mas o Espírito Santo está sendo apagado, entristecido, a sua vida não tem honrado ao Senhor, e muitas vezes também na minha vida, na nossa vida, nós nos pegamos assim. Gente, olha para mim, escute o que eu estou dizendo, isso acontece com as melhores pessoas. Reflita, pense e tenha da parte de Deus esse objetivo: Senhor, nos dê graça para confessar pecados e nos humilharmos. Os avivamentos só acontecem quando nós pedimos graça a Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. Sabe quando é que acontece avivamento? Não é quando nós cantamos as melhores canções. Eu quero cantar as melhores canções aqui. Viu, Daniel? Viu, Mateus? Mas as canções não produzirão avivamento. Avivamento na vida da igreja acontece quando há confissão de pecado, quando a gente abandona o pecado, quando a gente para de falar da vida alheia, quando a gente confessa que é invejoso, quando a gente entende que está fazendo mal a nós e aos outros, quando a gente está tirando o que não lhes pertence de outra pessoa, quando a gente deixa de cultuar o Senhor,
quando a gente deixa de servir a comunidade a que nós pertencemos, quando nós tiramos de Deus aquilo que lhe pertence nos dízimos e nas ofertas, quando nós pecamos, nós não confessamos. Nós estamos entendendo então, o pastor está falando, está preocupado com o dinheiro. Olha, muita gente acha que a preocupação da igreja dos pastores é o dinheiro. Mas eu quero dizer para você que também, quando nós somos infiéis nos dízimos e nas ofertas, e nós tratamos isso como banal, nós estamos pecando contra o Senhor. E a palavra de Deus diz que nós estamos tirando algo que não nos pertence, que é de Deus, e estamos trazendo para nós, e nós não vamos ter prosperidade na vida financeira, usurpando, tirando aquilo que não pertence a nós e pertence a Deus. Quando nós não oramos, nós estamos abandonando a vida devocional. Nós não iremos a lugar nenhum sem intimidade com o nosso Pai. Nós não poderemos chamar Deus de Pai, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, quando Ele diz, Pai Nosso. Se a intimidade nos faltar, isso é pecado contra Deus. Nós precisamos de um coração que entenda isso. Então Ele diz, confessai-vos, convertei-vos, isso com jejum e com choro e com pranto, rasgai, versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele não quer um teatro religioso do filho mais velho que acha que serviu a Deus a vida inteira, que fez tudo o que é necessário. Não, é preciso mais. Sabe qual é o segundo propósito que nós vamos ter nesse mês de oração? Leia comigo. Vamos lá. Senhor, meu irmão, essas proposições que eu estou colocando aqui é para te fazer entender que onde está o nosso pecado. Nós não temos confessado. E muitos de nós não têm orado ao Senhor. E não temos tido compaixão, e zelo pelo crescimento da igreja. Aliás, alguns até são contrários. Para que a igreja crescer? Para que mais gente chegar? A família é tão boa como está. Pessoal que eu conheço a vida toda, já ouvi de pessoas, já ouvi de muitas pessoas, pessoas boas, gente crente, gente que ama a Deus, mas que está completamente fora do propósito de Deus. Se há algo que Jesus deixou muito claro que nós deveríamos fazer, e Jesus, com a própria boca, disse para nós fazermos, foi que nós deveríamos ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foi ir de fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz em Atos dos Apóstolos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como nos confins, em Judeia, Samaria e nos confins. Quando nós não agimos assim, nós estamos pecando contra Deus. Não há zelo, não há zelo. Nós precisamos pedir, Senhor, nos dê compaixão, nos dê zelo pelo crescimento da igreja e orarmos e alcançarmos os perdidos. Veja o que o texto de Joel diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com o quê? Jesus. Com pranto, com choro. Há muito tempo atrás, em 2013, acho que alguns de vocês nem haviam nascido, eu li a experiência de um missionário que foi pregar na China e na Rússia. E ele chegou lá, e por serem esses países contrários à pregação do Evangelho, ele teve imensamente dificuldade de pregar o Evangelho para os soldados, para a polícia e para as pessoas que estavam impedindo de falar do amor de Deus. A primeira reação do coração daquele homem, mesmo sendo missionário, foi de sentir ódio, repulsa e de orar para que Deus banisse e tirasse aqueles homens da frente dele, até que ele encontrou-se com a palavra de Deus e ele aprendeu, assim como nós precisamos
reaprender, voltar a viver e a compreender que o nosso papel é orar e pedir ao Senhor que nos dê compaixão, que sintamos o que Jesus sentia pelas multidões. Se Jesus estivesse em Belford Roxo e ele visse os bares cheios de gente que está acabando com a própria vida, acabando com o casamento, se Jesus estivesse pelas ruas de Belford Roxo e visse as pessoas abandonadas e vivendo uma vida miserável, a atitude de Jesus seria ter compaixão. E se um dos discípulos de Jesus estivesse com ele, ele iria fazer todo o esforço possível para que essas vidas pudessem ser transformadas. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê compaixão dessa cidade que está morrendo, dessa cidade que é violenta, desse lugar que é difícil de se viver, dessa situação que é para nós complexa, difícil, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê e que nós sejamos, nós que somos a igreja, um coração que deseja arrependimento e que quer alcançar o perdido. Nós podemos falar do amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Deus precisa acender em você e em mim a chama que se apagou. Não foi o mundo que se tornou duro, não são as pessoas que não querem saber de Jesus. Não é diferente de 30 anos atrás. Sabe o que mudou? Nós nos tornamos covardes. Nós não temos autoridade para falar em nome de Jesus. Nós não falamos para as pessoas em nome de Jesus porque muitos de nós têm uma vida suja, medíocre e que não honra o Senhor e tem vergonha de falar do amor de Deus. Nós, por vezes, não temos a coragem de nos levantar para falar do amor de Deus e da misericórdia de Deus porque nós não temos convicção. Nós não sabemos o que falar, porque nos falta a experiência de quem se encontrou, de quem foi mudado, de quem recebeu a graça. Nos falta o conhecimento, e não é teológico, e não é teórico, é o conhecimento de quem realmente está vivendo essa graça. Porque quem sabe o que é o inferno, o que é a morte, o que é a danação eterna, quer salvar a todos que estão perdendo-se, que estão caindo no abismo, no inferno. Quando eu era criança, tinha um filme que a gente sempre via, Inferno em Chamas. Todo ano, meu pastor passava aquele filme. É um terror. A gente ficava com medo. A gente era criança. E a gente via aquele filme. Saía desesperado. Mas uma coisa esse filme fazia: trazer a realidade para nós. Muitas pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E nós não estamos fazendo nada para que essas vidas sejam alcançadas. O sangue dessas pessoas clamará. Você está fazendo o quê para que a vida do seu vizinho seja mudada? Não me venha com argumentos e dizer que Deus salvará os seus eleitos. Você sabe quem são os seus eleitos? Não me venha com o argumento de que Deus fará a sua vontade, porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós não somos e não estamos na mente de Deus. Sabe qual é o papel da igreja? Pregar o Evangelho, 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 aonde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, você precisa dizer: aquele que está no pecado, você está indo para o abismo, a sua alma vai perecer, você vai descer à sepultura e não haverá chance, você não poderá fazer nada depois que você descer à sepultura, você não poderá mudar o seu estado, a sua vida está se perdendo, você está se perdendo, você pode se salvar. Há um Salvador, o Salvador é Jesus, Jesus pode salvar o que está se perdendo. Mas como eles saberão, diz o livro de Isaías, como é que saberão se não há quem pregue? E não são os pastores os únicos a pregar, não são os presbíteros os únicos a pregar. Aonde você está, você precisa dizer: a luz chegou, Jesus pode salvar a sua vida.
Mas em último lugar, essa conversão, essa mudança, esse rasgar o vosso coração só acontecerá quando nos convertermos ao Senhor, nosso Deus. E aí eu coloco o terceiro desejo que eu tenho, de que você ore ao Senhor. Senhor, nos dê anseio por conhecer a Ti, por ver a Tua face e por vislumbrar a Sua glória. Gente, nós somos calvinistas. Não tem coisa mais linda do que pedir a Deus: Senhor, eu quero ver a Sua glória no meio da igreja. Eu quero ver a glória do Senhor no meio da igreja. Quando a glória do Senhor se derramar no meio da igreja, os doentes serão curados, as pessoas se converterão. Quando a glória não for do pastor, quando a glória não for de quem quer que seja, quando a glória do Senhor se manifestar aqui nesse lugar, não haverá lugar para as pessoas entrarem. Quando nós orarmos e pedirmos a Deus que Ele nos atenda, e quando Ele começar a nos atender, quando a glória dEle se revelar, sabe o que nós vamos precisar fazer para evangelizar esse mundo? Nada. As pessoas virão. As pessoas virão, porque onde está a glória do Senhor, as pessoas vão sedentas, porque os eleitos serão trazidos, porque a glória do Senhor os atrairá, a glória do Senhor os trará a esse lugar, a glória do Senhor encherá esse lugar, manifestará-se e a se manifestar na vida da igreja, em nossa vida, e nós vamos experimentar um crescimento jamais esperado, e fruto não de estratégias de homens, e não de planejamento de homens, mas da glória do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. Nós precisamos buscar isso. Nós às vezes argumentamos como crentes dizendo: nós pregamos o Evangelho, e as pessoas não vêm por causa disso. Mentira. O Evangelho é poder. O Evangelho é... Como a gente prega o Evangelho e não há poder? Se pregamos o Evangelho, tem que ter poder. Não pode ter Evangelho sem poder. Hoje, na congregação, a gente estava lá reunido na congregação hoje à tarde. Chegou uma pessoa, entrou. Eu senti que inicialmente os irmãos ficaram um pouco incomodados, porque ele chegou tumultuando o culto que a gente estava celebrando ao Senhor. Eu continuei pregando, e ele começou a se levantar, o rapaz, e ficou agitado. Ficou agitado. E nós pregamos o Evangelho. E ele escutou o Evangelho e se rendeu ao Evangelho. Porque o Evangelho não é um poder que eu carrego. O Evangelho é o poder de Deus. Não precisa se preocupar, não precisa fazer nenhuma mágica, nenhuma estratégia fantástica. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho aqui, domingo a domingo estamos. Mas não basta isso. Você precisa pregar o Evangelho aonde você está. Se a Sueli não pregasse o Evangelho para a nega estaria onde? Ainda, perdida. Se não fosse pregado o Evangelho para cada um de nós, aonde nós estaríamos? O Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser pregado. Você pode pregar o Evangelho. E sabe o que vai acontecer? A glória do Senhor será visível em nosso meio. Então eu quero terminar dizendo para você que serão essas as linhas do que nós vamos fazer durante esse mês de agosto em nossa igreja. Primeiro, leia comigo. Leia comigo. Senhor, nos dê graça para confessar pecados e nos humilharmos. Peça a Deus que Ele te dê graça de você confessar, arrumar a sua vida, arrumar a sua casa e voltar-se para o Senhor. Segundo, Senhor, nos dê compaixão e zelo pelo crescimento da igreja e por alcançar o perdido. A gente precisa fazer isso.
essas propostas de oração não são minhas. Não são minhas. Várias igrejas no mundo inteiro adotaram como sendo esse o objetivo das suas igrejas. Como sendo essa a linha que as suas igrejas irão viver. Não sou eu que estou inventando a roda, não sou eu. Os grandes movimentos de avivamento no mundo estão começando por essas 3 necessidades. E a terceira está aí, Senhor, vamos lá, Senhor, nos dê anseio por conhecer a Ti, por ver a Sua face e por vislumbrar. Aleluia. Quando vocês estavam cantando, Daniel, a última música, qual é o nome da última música? Que? Aguarda o dia. Chegou uma parte que fala da realidade dos céus. Gente, eu fiquei ali no meu banco cantando, e sabe o que eu via? Eu simplesmente, ao falar dos céus, a única imagem que vinha ao meu coração é de todos os santos que morreram e estão em Cristo, os santos da nossa comunidade, os fiéis da nossa comunidade, que partiram, alguns recentemente, e que partiram, estão na glória. E eu via os olhares desses meus irmãos cantando na glória, porque eu creio que é para esse lugar que nós iremos encontrar com esses irmãos, estar na glória que Deus revelará na eternidade, porque nada se perde, todos eles estão na glória, e um dia nós estaremos também com eles. A glória é o nosso lugar, a glória é a nossa morada definitiva. Nós estaremos com Deus na glória. Nenhuma derrota nós tivemos, porque o Senhor está com os seus na glória. E nós, como igreja aqui, nós continuamos a nossa luta até chegar o grande dia, estarmos na glória, mas como igreja santa, como igreja do Senhor, que vive e que experimenta a graça de Deus, a conversão, a mudança, arrependimento, compaixão e desejo de que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar.